Nós falamos muito sobre o poder da oração, o poder quando nós se colocamos na presença do Senhor, quando nós se colocamos diante do altar do Senhor. E hoje eu quero entregar algumas chaves que o Senhor ministrou ao meu coração, para nós olhar para dentro da nossa casa, olhar para dentro da nossa vida espiritual e ver como está a nossa vida. Você está vivendo a vida em abundância no Senhor? Você está vivendo o que os céus têm para oferecer para a tua vida? Então nessa manhã eu quero entregar algumas chaves. Eu vou esperar aqui as meninas entrar para nós compartilhar junto. Obrigado, dona Loreni, para nós compartilhar junto a palavra do Senhor. Bom dia, Cíntia, paz do Senhor. E eu creio que Deus vai trazer algo do céu para a tua vida nessa manhã. Então prepara o teu coração, prepara a tua mente, porque tem maná do céu para nós nessa manhã. Para aquelas pessoas que talvez estejam dentro da casa do Senhor, mas não conseguem viver as bênçãos e as promessas do Senhor. Entra ano e sai ano, e as pessoas continuam do mesmo jeito, as pessoas continuam da mesma forma. Então hoje, através da palavra do Senhor, eu quero entregar algumas bênçãos para a vida de vocês, amém? Deixa eu compartilhar aqui também, deixa eu compartilhar aqui nos grupos, para que mais pessoas venham estar junto com nós, para que mais pessoas possam receber da palavra do Senhor nessa manhã, amém? E como eu já falei, o tema da live, né, vida em abundância, Jesus disse que Ele tinha uma vida em abundância para nós. E será que nós estamos vivendo essa vida em abundância? Será que as bênçãos do Senhor estão sobre a nossa vida? O texto básico que eu quero compartilhar com você está lá em 2 Reis 4, que fala de uma viúva que perdeu o seu esposo. O seu esposo servia ao Senhor, mas porém o seu esposo faleceu. E essa mulher, ela tinha filhos. E o esposo dela, ele ficou devendo para uns credores. E naquele tempo, quando alguém tinha uma dívida, o que tinha que receber essa dívida, ele poderia pegar alguém da casa, como por exemplo os filhos, para trabalhar por 7 anos, para que essa dívida ela fosse paga. Bom dia, Frank, Deus abençoe, que saudade, meu Deus, que bom ter você por aqui junto com nós. Então essa mulher, ela tinha uma dívida para pagar que o seu esposo deixou, e ela tinha os seus filhos. E o credor, ele queria que seus filhos fossem trabalhar durante 7 anos para pagar essa dívida que o esposo tinha deixado. Mas se essa mulher ficasse 7 anos longe dos seus filhos, ela ia perecer, e muito, porque naquele tempo a mulher não trabalhava e a mulher não tinha outro sustento. Então, se os filhos dela fossem pagar essa dívida que o seu esposo tinha deixado para ela não tinha como viver, ela não tinha quem alimentasse, quem trabalhasse para dar o sustento para ela. E aqui em 2 Reis 4, nós já podemos ver a situação dessa mulher. O marido dela servia ao Senhor, então ele era crente, ele era cristão. Mas porém ele estava endividado, porque ele falece e deixa dívida para ser paga. Esse homem, mesmo servindo ao Senhor, ele não vivia uma vida em abundância. Esse homem, ele não prosperava. Esse homem, ele não tinha uma caderneta de poupança, ele não tinha um seguro de vida, mesmo servindo ao Senhor. Mas se a palavra do Senhor diz que nós temos que viver uma vida em abundância, o que está errado que esse homem não viveu essa vida? O que está errado que essa mulher não viveu essa vida em abundância? O seu marido falece, além dela estar com uma dor da perca, além dela estar com um luto no seu coração,
ela ainda está endividada, ela tem um problema grande para resolver. Aqui ela pode perder os seus filhos por 7 anos. Aqui ela pode ficar longe dos seus filhos por 7 anos. Além dela carregar esse luto, essa dor, ela poderia ficar sem os seus filhos. Essa mulher, ela pega e vai conversar com o profeta. Ela vai até o profeta e quando ela chega ao profeta, ela conta a situação dela. Ela diz: meu esposo servia ao Senhor. Era um homem temente ao Senhor. Mas agora ele veio a falecer e eu tô com essa situação. Os credores querem levar os meus filhos. Os credores querem levar aquilo que eu mais tenho de precioso. E o profeta pergunta para ela, mas o que ela tem? O que ela tem na casa dela? E ela diz que não tem nada. Mas ela traz à memória dela que ela tem um pouquinho de azeite numa botija. Ela tem um pouco de azeite. E o profeta Eliseu, ele dá uma ordem para ela que está escrito aqui em 2 Reis, a partir do verso 2 Reis 4, verso 13. Então ele ordenou: vai e peça emprestado todas as vasilhas, vasos vazios, tantos grandes quanto puder recolher. Depois entra em sua casa, fecha a porta atrás de ti e dos teus filhos e derrama o azeite puro que brotará em todas essas vasilhas. E brotará em todas essas vasilhas. Aqui o profeta Eliseu, ele dá uma ordem para essa mulher: vai para tua casa, empresta vasilha, peça vaso, peça vasilha, peça vaso, peça bacia emprestados aos teus vizinhos e fecha a porta atrás de ti e do teu filho e derrama do azeite puro que vai brotar. Essa mulher, ela recebeu uma palavra de um profeta, de um homem de Deus. E essa mulher, ela faz como esse homem diz para ela fazer, como esse profeta mandou ela fazer. Ela tinha em casa um pouquinho de azeite numa botija, um pouquinho de azeite. Mas esse homem manda ela buscar mais vasilhas para encher esse azeite. E aqui a palavra diz: fecha a porta. Fecha a porta. Eu quero aqui abrir entre parênteses. O mundo espiritual, ele trabalha através de portas. Através de portas. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. A palavra do Senhor diz que existe a porta larga e a porta estreita. Se você quiser buscar o reino do céu, a porta é estreita. Mas se você quiser buscar as coisas do mundo, a porta, ela é larga. A palavra do Senhor também fala que o Senhor, ele abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Janela, porta, é coisas que abre e fecha. A palavra de Deus fala lá em Gênesis, Deus diz para Caim que o pecado está à porta. O pecado está à porta. E cabe a Caim abrir ou não essa porta. A porta é o coração. Então cabia a Caim abrir o coração para o pecado entrar. E Caim, ele permitiu que o pecado entrou no coração dele, ele foi lá e matou o seu irmão. Então o mundo espiritual, ele trabalha através de legalidade. Se nós abrir uma porta para o inimigo, ele vai entrar e ele vai destruir com a nossa vida. E aqui a palavra diz que esse homem era um homem de Deus, esse homem que faleceu. Mas, porém, tinha portas, legalidades que precisariam ser fechadas. Legalidades que precisariam ser fechadas para ele viver a vida em abundância do Senhor. Aqui o profeta diz para essa mulher: vai para casa e fecha a porta. Fecha a porta. Aqui o profeta está dizendo para ela: agora vocês vão se consertar dentro da casa de vocês. Pega os seus filhos e vão se consertar dentro da casa de vocês. A palavra na Bíblia que define o que é o azeite, o que é o óleo.
O óleo, ele representa a presença do Espírito Santo. O óleo, ele simboliza a presença do Espírito Santo. O óleo na Bíblia significa santidade, santidade. O óleo, ele também significa cura, significa abundância. Então, o profeta diz para ela, o que que tu tem? Um pouquinho de azeite. Pega as vasilhas e você vai encher essas vasilhas com o pouquinho que você tem. Ali é a presença do Espírito Santo, quando ela faz aquele ato profético, ali a presença do Senhor se manifesta na casa dela. Ali a presença de Deus começa a limpar a casa dela. Ali começa a se santificar. Ali começa a curar o coração. Ali começa a ver o sobrenatural. Porque quanto mais ela derrama o azeite em outras vasilhas, as vasilhas vão enchendo, vão transbordando. E como eu disse, o azeite na Bíblia, ele representa a presença do Senhor. A cura na alma, a cura no físico, representa santidade, santificação. É isso que o azeite representa. Então essa mulher, ela vai para a casa dela, ela está debaixo de uma palavra, de uma direção, ela fecha as portas, ela fecha as legalidades que talvez o esposo deu, ou por algum motivo entrou dentro do lar dela, e o inimigo usava essas portas, essas legalidades, para trazer destruição dentro da casa dela, para trazer miséria dentro da casa dela. E eu quero compartilhar com você um versículo que está em Provérbios 28:13, que diz assim: quem encobre as suas transgressões, ou em outra tradução diz assim, quem encobre os seus pecados nunca prosperará, mas o que confessa e as deixam alcançarão a misericórdia do Senhor. Olha esse versículo aqui. Se não fecha com essa mulher aqui. Quem encobre os seus pecados nunca prosperará. Isso aqui é uma chave para nós nessa manhã. Quem encobre os seus pecados nunca prosperará. Essa mulher, ela não tinha prosperidade. Esse homem faleceu com uma dívida. Esse homem, quando ele faleceu, ele deixou uma dívida para sua esposa. E a sua esposa agora estava tentando resolver. A sua esposa agora estava buscando no homem de Deus uma direção. E esse homem de Deus, ele dá a direção. Ele pede para ela, o que que você tem? O que que você possui em casa? Ah, um pouquinho de azeite. Quando nós temos um pouquinho de azeite, nós podemos multiplicar esse azeite através do jejum, da oração, de nós confessar os nossos pecados, as nossas falhas. Para quem está chegando agora, bom dia, missionária Karina, bom dia, Marta. Então, o óleo significa a presença de Deus. O óleo significa a cura, a prosperidade. Com certeza, aqui nessa casa tinha alguma legalidade que não permitia essa família ser abençoada, que não permitia essa família ser próspera, não permitia essa família receber as bênçãos do alto, porque deveria ter alguma legalidade para o inimigo entrar dentro dessa casa. E como está escrito aqui em Provérbio, quem encobre os seus pecados nunca vai prosperar, mas o que confessa e deixa ou abandona, esses alcançam a misericórdia. Talvez você não consiga prosperar. Talvez você não viva a vida da abundância que o Senhor tem para você. Talvez você está anos dentro da casa do Senhor e é um passo para frente, outro para trás. Mas aqui nessa manhã eu quero dizer para você que talvez tem algo que precisa ser mudado dentro da tua casa, tem algo que precisa ser transformado dentro da tua casa. E Deus é um Deus de princípio, Deus é um Deus de mandamento, foi Ele quem criou os mandamentos. E é Ele quem nos julga, é quem diz como nós devemos andar, como nós devemos
ser verdadeiros cristãos. A palavra do Senhor, ela também nos diz que nós temos as nossas bênçãos no mundo espirituais pronta. Mas por que nós não conseguimos acessar? Por que nós não conseguimos acessar as promessas do Senhor? Essa casa aqui em 2 Reis, dessa mulher que estava com os seus filhos para levar para o credor, para levar para aquele homem por 7 anos para eles pagar a dívida, com certeza tinha algo que eles precisavam consertar na casa deles. Porque o profeta diz, vai e fecha a porta. Vai e fecha a porta atrás de ti e dos teus filhos. Aqui eles levantaram um altar ao Senhor. Quando ela começa a derramar esse azeite nas vasilhas, quando ela começa, o azeite começa a multiplicar. A presença do Senhor começa a se manifestar. E ali há o sobrenatural. Ali há o sobrenatural do Senhor. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, quando estamos orando, como estamos buscando a presença, quando a presença do Senhor vem sobre nós, nós somos perdoados dos nossos pecados. Nós somos curados na nossa alma. Nós precisamos buscar a presença dentro do nosso lar. Porque a presença do Espírito Santo é que nos constrange. É a presença do Espírito Santo que vem e fala aos nossos corações aonde que nós estamos errando. Como que nós estamos errando, o que nós temos que mudar dentro da nossa casa. E nós precisamos dessa presença para a nossa vida. Muitas vezes estamos com o nosso casamento destruído porque deixamos uma legalidade, porque deixamos o inimigo entrar na nossa casa, na nossa família, porque nós permitimos. Que nem tem casais que eles não são casados no civil e são cristãos. E a palavra do Senhor diz que quando nós não somos casados, nós estamos alimentando o pecado. Porque Deus, ele vê esse ato como um pecado. Porque se nós casar no civil, nós estamos fazendo uma aliança com o nosso cônjuge. E quando nós fizemos essa aliança, nós assumimos um compromisso com o nosso cônjuge. Hoje está muito comum as pessoas elas fazer um contrato. Elas vão lá e assinam um contrato. Pessoas que assinam um contrato, elas pensam na mente dela que um dia aquele casamento vai acabar e elas podem casar e elas só vão dividir os seus bens e tá tudo certo. Mas Deus, ele não abençoa essas união estável. Deus, ele não abençoa. Isso não vem da Bíblia. Por isso que nós devemos casar no civil. Primeiramente no civil, depois pedir a bênção para os nossos pastores. Então, é coisas que, por falta de entendimento, nós abrimos brecha para o inimigo entrar. Por falta de sabedoria, nós deixamos o inimigo entrar e ali ele destrói com a vida de um casal. Ele destrói com aquela família. E se você quiser ler mais sobre isso, está lá em 1 Coríntios 7. Ali o apóstolo Paulo, ele nos fala, ele nos diz como que devemos agir como esposo, como esposa. Porque a Bíblia diz que quando é a união estável, é fornicação, é pecado. É uma união estável que a hora que nós decidir acabar, acabou. E o Senhor quer que eu e você venha fazer uma aliança com o nosso cônjuge. É até a morte nos separe, é na doença, é na tristeza, é na alegria. Então tem coisas que cabe a mim e você a fechar essas portas, para que o inimigo ele não venha entrar na nossa vida, no nosso casamento e ter legalidade. E eu quero compartilhar com você aqui em Efésios 5, 25, que diz assim: maridos, cada um de vós deve amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado
pelo lavar da água, por meio da palavra. Marido, ame as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Que amor é esse que Cristo tem pela igreja, que deu a sua própria vida por mim e por você? Ele deu a sua própria vida para que Deus perdoe os nossos pecados, para que nós tenhamos acesso ao Pai hoje. Imagina o marido olhar para a palavra do Senhor e ler essa passagem e tomar posse dela. Amar suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Cristo deu a vida pela igreja. Hoje em dia os casais, eles não têm mais uma comunhão, eles não têm um diálogo, eles não têm tempo de qualidade, e isso vai abrindo portas de ilegalidade para o inimigo entrar e destruir. E o que nós precisamos está na palavra do Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos aprender está na palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela também fala sobre uma promessa que está na vida dos filhos, que diz assim lá em... A palavra do Senhor fala que em Provérbios, perdão, é lá em Êxodo 20, 12, que diz assim: honre o teu pai e a tua mãe, para se prolongar os teus dias na terra, e que o Senhor Deus abençoe a terra que Ele te dará. Isso aqui é uma promessa para os filhos. Os filhos devem honrar pai e mãe, porque Deus, Ele está dizendo que vai prolongar os teus dias de vida na terra que o Senhor te deu, naquilo que o Senhor abençoou a tua vida. Você quer ser próspero? Você quer ser abençoado onde o Senhor te colocou? Honre o teu pai e a tua mãe. Isso aqui é uma promessa que o Senhor fez para os filhos, que honram o pai e mãe. Hoje nós vemos que os filhos, eles não honram mais, eles não respeitam mais os pais. Eles ignoram o que os pais falam. E isso é legalidade que eles estão dando para o inimigo. Então Deus aqui, Ele faz uma promessa para aquele que honra o pai e a mãe. Ele diz que vai prolongar os dias de vida na terra que o Senhor Deus deu, aonde o Senhor prometeu, o que o Senhor abençoou a vida do filho, da filha. Então Ele vai prolongar os dias de vida e Ele vai abençoar a vida desse jovem, dessa jovem. Se os filhos querem ser prósperos, aqui é uma chave. Honre teu pai e a tua mãe. Perdoe ele. Talvez tem pessoas que não conseguem liberar o perdão à sua mãe e ao seu pai porque lhe maltratou, lhe feriu. Mas talvez eles não tenham o conhecimento da palavra. Talvez eles não tiveram o que nós temos hoje, que é conhecer a palavra, que é entender o que é um mandamento e um princípio do Senhor. Então nós devemos perdoar sim quando os nossos pais não nos deram um abraço, quando nossos pais não foram um companheiro, que não nos deram uma direção. Nós devemos perdoar, porque tem uma promessa sobre a minha vida e a tua vida. Você quer ser próspero? Você quer viver uma vida próspera? Honre o teu pai e a tua mãe. Talvez aqui eu esteja falando com pessoas que os seus pais já foram mortos, já estão mortos, mas você ainda tem um sentimento no coração, ainda você carrega mágoas. Perdoa, libera esse sentimento para que você venha a ser próspero nessa terra, para que os teus dias sejam prolongados, para que você seja abençoado aonde o Senhor te colocar. Amém? Então tem coisas no mundo espiritual que quem abre porta é nós, é nossa culpa. E eu quero compartilhar com você também, porque nós achamos que pecado é só quando matamos, roubamos, mas tem pecados que faz parte do nosso dia a dia e nós estamos alimentando. E aqui dá legalidade para o inimigo agir dentro da nossa casa ou aonde nós estiver. Lá em Provérbios 6,16 diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia. Olha como é forte isso aqui.
Essas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, e a 7ª, a sua alma abobina. Olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que respira mentira e o que semeia contenda entre os irmãos. A 7ª, Deus abobina. Deus abobina. Pessoas que semeiam contenda entre os irmãos. Quantos tem no meio de nós que faz isso? Quantas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo? E quando Deus abobina, é porque Deus tira a mão dessa pessoa. Deus, ele permite que o inimigo toque na vida dessa pessoa, porque ela está quebrando o mandamento do Senhor. E quando nós quebramos, nós damos legalidade para o inimigo entrar na nossa vida. Então tem coisas que nós temos que analisar, tem coisas que nós temos que fechar a porta, nós temos que chamar os nossos filhos, nós temos que chamar o nosso cônjuge, e nós precisamos consertar, e nós precisamos derramar do azeite, e nós precisamos se santificar, e nós precisamos ser curados para nós viver essa vida em abundância que o Senhor nos promete, que a palavra do Senhor nos promete. Nós precisamos viver o que o céu tem para nos oferecer. E muitas vezes nós não vivemos, porque nós damos legalidade ao inimigo. Imagina aqui só esse versículo dentro do nosso lar. Estas 6 coisas o Senhor odeia, sim, e a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos, orgulho, olhos altivos. Quantas vezes o cônjuge briga e um não sabe pedir perdão pro outro? Porque o orgulho não deixa, porque não quer se diminuir, não quer dizer que está errado. Isso aqui é olhos altivos, é orgulho. O Senhor odeia. Língua mentirosas, filhos que mentem para os pais, esposo que mente para a esposa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pensamentos que não vêm do Senhor, pensamentos que não provocam a palavra do Senhor, pensamentos de desejo, de cobiça, de inveja, isso não vem do Senhor. Então aqui a palavra do Senhor diz que o Senhor odeia essas coisas. E se é algo que nós estamos fazendo que o Senhor odeia, a mão do Senhor não está sobre nós. Daí nós damos legalidade para o inimigo agir na nossa vida. Então nós temos que olhar sim para a nossa vida. E aqui eu volto nesse capítulo, aqui nesse versículo de Provérbios 28, 13. Quem cobre as suas transgressões, quem cobre os seus pecados nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Nós somos filhos de um Deus vivo, de um Deus limpo, de um Deus santificado. E é isso que eles querem para nós. É isso que Deus quer. Deus quer que nós venha ser limpo através da palavra, se santificado através da palavra. Deus, ele tem uma vida em abundância para mim e para você. E nós precisamos acessar. E quando nós entender que precisa ser consertado, que nós precisamos ser liberto dos nossos pecados, a vida em abundância vai vir. E o Senhor me deu esse texto aqui em 2 Reis. Porque essa família aqui em 2 Reis 4, essa mulher, essa viúva que ia perder os filhos para o credor, ela era cristã, o esposo dela era cristão, mas eles eram endividados. Eles não viviam uma vida em abundância. E quando o profeta Eliseu manda ela ir para casa, pegar um pouquinho de azeite, e aquele azeite multiplica, porque quando o azeite multiplica, a presença do Senhor multiplica. E quando a presença do Senhor multiplica, ali há constrangimento, e ali ele nos convence do nosso pecado. Ali ele nos convence
aonde nós estamos errando e aonde nós precisamos ser consertados. E quando nós começamos a se consertar, a tirar as coisas que o Senhor não se agrada da nossa vida, nós começamos a prosperar. Então nós precisamos fechar a porta, nós precisamos fechar as portas, que nós demos legalidade para o inimigo agir na nossa vida, para que nós venha viver essa vida em abundância, para que nós venha viver as promessas do Senhor na nossa vida, porque muitas vezes estamos anos dentro da igreja e não conseguimos viver a vida em abundância. E a vida em abundância é um casamento feliz, é os seus filhos abençoado, é a sua vida financeira próspera, é todas as bênçãos que o céu tem para oferecer para nós. Então que nessa manhã, que o Espírito Santo, ele venha nos convencer aonde precisamos ser consertado, aonde que precisamos mudar, aonde que nós precisamos fechar as brechas, aonde nós precisamos ser curado, liberar perdão, aonde nós precisamos transformar a nossa vida. Que você venha receber essa palavra, que você venha tomar posse dessa palavra, que você possa derramar do azeite do Senhor dentro da tua casa nesse dia, que você possa multiplicar esse azeite, porque quanto mais nós multiplicar esse azeite, mais presença tem, mais cura tem, mais santificação tem na nossa vida. E é isso que nós precisamos, é da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que você possa tomar posse dessa palavra nessa manhã. Vamos consertar os nossos altares dentro da nossa casa, porque muitas pessoas querem ganhar almas fora da casa, mas nem os seus familiares elas não alcançaram ainda para Jesus. Então que o Espírito Santo venha trazer a nossa mente, que o Espírito Santo ele venha nos convencer, que ele venha nos constranger daquilo que nós estamos errando, para que nós venha consertar. Então que essas brechas venham ser fechadas e que a presença venha transbordar dentro da nossa casa, amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, vamos agradecer ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos orientado, até aqui Ele tem se revelado a nós, até aqui Ele tem dado chave para nós. Só que não adianta nós ser ouvinte e não ser praticante. Não adianta nós saber aonde está o erro e nós não praticar, nós não corrigir, porque as coisas vão continuar igual, as coisas vão continuar da mesma forma. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, vamos pedir para o Senhor nessa manhã entrar nos lares, pedir para o Senhor consertar os altares. E eu vou sempre falar isso porque Deus é Deus de princípio. E quando nós quebramos um princípio, nós demos legalidade para o inimigo entrar na nossa vida. E se você quer viver a vida em abundância do Senhor, você precisa consertar esses altares. Como está o teu casamento? Você trata bem o teu cônjuge? Você honra o teu cônjuge? A palavra do Senhor diz para nós, como eu li aqui nessa manhã, que Cristo amou a igreja. Cristo deu a vida pela igreja. O que você está fazendo pelo teu cônjuge? O que você está fazendo pelo teu casamento? Você tem cumprido aquilo que a palavra diz que é para você cumprir como sacerdote e como mulher sábia? Os teus filhos estão sendo ensinados em cima da palavra, estão vivendo os princípios? Os filhos estão honrando o pai e mãe? Será que tem pecados encobertos que precisam ser confessos para que o Senhor venha abençoar a tua casa e a tua família? Então que fique essa palavra aqui para nós refletir nessa manhã, amém? Feche os teus olhos, vamos orar, vamos pedir para o Senhor que a misericórdia dele venha nos alcançar nessa manhã, que nós possamos ser homens e mulheres de Deus, não somente ouvindo a palavra, mas praticar a palavra. Que o Senhor venha sondar os nossos corações e ver se tem algum caminho mau. No que precisamos mudar, Senhor? O que eu preciso mudar para alcançar as tuas bênçãos, as tuas prosperidades, a tua cura? Porque o óleo representa a cura também. O que eu preciso, Senhor? O que eu tenho que fazer? Você sabe que a maioria das lutas que nós passamos é porque nós tomamos decisões erradas e fazemos coisas erradas e nós pagamos as consequências e muitas vezes culpamos a Deus. Mas que nessa manhã o Espírito Santo venha nos convencer, amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Peça para o Senhor sabedoria nessa manhã.
Peça para o Senhor nessa manhã te ensinar a ser filho, ser servo, andar segundo a palavra. Diga para o Senhor que tu quer viver as bênçãos que Ele tem para você, para as bênçãos que Ele tem para a tua casa. Talvez você não aguenta mais o ambiente da tua casa, talvez é só briga, é só contenda, é só discussão, mas que o Espírito Santo venha trazer para a luz o que precisa ser mudado nessa manhã. Que o Espírito Santo venha tocar no teu coração e dizer aonde está a falha, aonde está o erro, para que possa ser consertado. A palavra diz, se nós confessar os nossos pecados e deixar eles e abandonar eles, a misericórdia do Senhor vem sobre nós. Então que nessa manhã a misericórdia do Senhor venha nos alcançar, venha alcançar a minha casa, a tua casa, que o Senhor venha nos mostrar o caminho, o que nós devemos largar de mão, o que nós devemos confessar, o que nós precisamos alinhar dentro da nossa família, o que nós precisamos fazer dentro da nossa casa, porque nós queremos viver a promessa do Senhor. Nós não queremos que mais percas venham estar sobre a nossa casa. Como eu falei aqui, essa viúva, ela perdeu o esposo e ela estava prestes a perder os seus filhos também para os credores. Mas ela recebeu uma palavra do profeta, ela recebeu uma direção do profeta e ela fez como o profeta falou. Ela foi lá e fechou a porta junto com os filhos, ela consertou altares com o óleo que ela tinha em casa, e aquele óleo, ele se multiplicou dentro do lar dela, e aquilo que parecia ser o fim foi um recomeço, aquilo que parecia que ia ser perca, houve bênção dentro daquele lar, houve conserto dentro daquele lar, que nessa manhã o amado doce Espírito Santo, que ele venha ser bem-vindo dentro do teu lar, bem-vindo dentro da tua casa, que o azeite venha multiplicar, que a presença venha multiplicar, que a cura venha chegar dentro da tua casa, que a abundância do Senhor venha chegar dentro da tua casa, que casamentos sejam consertados, que vidas sejam mudadas, que situações sejam resolvidas. Aleluia! Ei, Espírito Santo de Deus, é tu quem convence, Pai, é tu quem mostra, Pai. É tu, Senhor amado, que nos constrange, Pai. Então eu te peço nessa manhã, Senhor, entra sobre os nossos lares, Pai, e que a tua presença, Senhor, venha nos mostrar e nos ensinar o caminho, Pai. Se erramos até aqui, Senhor, é porque nós não tínhamos conhecimento, é porque nós não tínhamos sabedoria, Pai. Mas agora nós temos acesso à tua palavra, Pai. Agora nós temos acesso às tuas escrituras, Senhor, e nós queremos viver o que o céu tem para nós. Nós queremos acessar as nossas bênçãos no mundo espiritual. Que toda legalidade, que toda porta aberta, Pai, que todo espírito de mentira, que todo o espírito, Senhor amado, de fofoca, de confusão, de inveja, Senhor, em nome de Jesus cai por terra, Pai. Senhor, tudo aquilo que traz briga no casamento, tudo que traz discussão, Pai, tudo que não deixa, Senhor, esse casamento prosperar, ser abençoado, que nessa manhã tu venha tocar em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoar esse lar, abençoar essa aliança, Pai, porque a aliança é eterna, é para sempre, Pai. Então eu te peço nesse momento, Senhor, toca com o teu poder, Pai, e se manifesta dentro desse lar. Que essa casa, Senhor, venha viver a vida em abundância que tu tem para nos oferecer, Pai. Que nessa casa, Senhor, a tua presença venha transbordar, Pai. Que o azeite venha multiplicar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai, porque tu se revela na nossa vida através da tua palavra, Pai. E eu tomo posse da tua palavra nessa manhã, Pai. E eu abro o meu coração, Pai, para que essa palavra, ela venha germinar no meu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como é linda a palavra do Senhor. E nós precisamos da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a presença dele na nossa vida. Que você venha meditar nessa palavra, que você possa tomar posse das bênçãos do Senhor. E que a prosperidade venha chegar dentro do teu lar. Que não venha faltar azeite, mas que o azeite venha multiplicar. Em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, se Deus permitir, vamos estar aqui trazendo uma palavra e uma oração para nós começar bem o nosso dia. E eu vou esperar você aqui, então vamos continuar falando dessas leis, desses mandamentos do Senhor, para que a nossa vida seja transformada,
Conheceis a verdade e ela vos libertará. Nós precisamos conhecer a verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. Então que você possa receber aquilo que o alto tem para te oferecer. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz dele sobre ti. E que te traga sabedoria do alto. Sabedoria divina. Que o Senhor abra os teus olhos espirituais e mostre para você qual é o altar dentro da tua casa que precisa ser consertado para que você venha a viver essa vida em abundância do Senhor. Em nome de Jesus. E até amanhã. Fiquem todos na paz do Senhor.